Então, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite aí. Estamos para mais um encontro do Bate-Papo da Verdade e hoje nós vamos falar sobre o Gênesis, capítulo 1, literal ou alegórico. Então, nós estamos aqui com o mestre em teologia, pastor Sérgio Monteiro, ele é doutorando em Bíblia Hebraica e também ele trabalha no Centro de Estudos Theodor Mayer, do Estudo Judaico, Centro de Estudos Judaicos Theodor Mayer, e hoje ele vai falar sobre esse tema muito interessante, sobre o capítulo 1 de Gênesis. Muitos se perguntam, será que seria apenas uma alegoria? Será que seria literal? O que o texto bíblico indica sobre como encararmos o capítulo 1 de Gênesis? Então, você que está pelo YouTube também, seja muito bem-vindo ao canal. Saiba que temos playlists diferentes organizados pelas palestras e também no momento depois da palestra teremos perguntas e respostas e também temos playlists separadas só com as perguntas e respostas para quem tiver interesse, tá bem? Então, nesse momento a gente vai fazer uma oração rápida e depois nós passamos a palavra para o pastor Sérgio. Então, vamos falar com Deus rapidamente. Senhor Deus, nosso Pai, Mestre, nosso Salvador, o Eterno, muito obrigado pela Tua misericórdia por nós e pelo privilégio em estudarmos a Tua palavra e em podermos conhecer cada vez mais do Teu caráter, conhecer da revelação que o Senhor nos dá. Perdoa nossos pecados, nos concede o Teu Santo Espírito para entendermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e que esse conteúdo possa alcançar muitas pessoas, se for da tua vontade, Pai. Fica conosco nesse momento. Obrigado pelo sábado que já se findou e nos conduza nessa nova semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, pastor, agora o senhor tem 40 minutos, por volta de 40 minutos. Pode se estender um pouco mais se for necessário. E depois teremos mais ou menos 20 minutos também de perguntas e respostas, certo? O tempo é seu. Ok, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha, maravilha. Aqui tá muito, eu tô com muito longe, mas não adianta não que a câmera do Zoom não faz. A câmera do Zoom não faz zoom. E a beleza também não vai adiantar, não vai mudar nada. No final das contas, o que veio vai continuar sendo. Queridos, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite de sábado. Nós temos conversado há alguns dias já para marcarmos essa data. Em princípio, ela seria na próxima semana, mas devido ao falecimento de um colega, da mãe de um colega, que participa conosco nas lives de sábado, na próxima semana nós teremos a live de sábado, e aí, graças a Deus, e a vocês pela paciência de vocês e a compreensão de vocês, nós vamos conversar hoje. Gênesis é fundacional. E o que isso significa? Significa, basicamente, que a teologia cristã e a teologia judaico-cristã, a teologia bíblica, ela depende de Gênesis para poder existir. Em outras palavras, é impossível você ter uma teologia verdadeiramente bíblica, uma teologia verdadeiramente cristã, uma teologia verdadeiramente judaica, sem que Gênesis seja levado em consideração. Por isso, alguns teólogos, como Klaus Westermann, um teólogo alemão, e outros teólogos também especialistas em Bíblia, dizem que não existe capítulo mais importante no Antigo Testamento. Claro que alguns vão propor outros como sendo o centro e etc., mas ele é o prólogo da própria existência humana, ele é a declaração básica de quem nós somos, para onde nós viemos. Quem nós somos, na verdade, como nós chegamos a ser o que somos. Interessantemente, o livro de Gênesis não começa com uma teogonia. É pouco preocupante para o livro de Gênesis de onde Deus veio. Isso não interessa. Na verdade, assume-se a existência de Deus e assume-se a sua superioridade e existência eterna. Diferente do Enuma Elish, diferente do Atrahasis, diferente de outros mitos da antiguidade, o mito dos Anunnaki, na Suméria e etc., o Anunnaki ou Anunnaki, a Bíblia tem pouco a dizer sobre o que acontece antes da eternidade. E aqui tem um tema interessante. O Gênesis diz a história, a tradição judaica, que o Aleph, a primeira letra do alfabeto, questionou o Eterno, dizendo assim: Mestre do universo, bendito seja o teu nome, porque eu, sendo a primeira letra do universo, não tenho a primeira letra do alfabeto, do Aleph-Bet, eu não tenho o privilégio de começar a história da criação. Ao contrário, é o Beit, a segunda letra, que vai começar.
E o Eterno, bendito seja ele, disse assim: Aleph, eu começo a história da criação na Torá pelo Beit, porque ele é uma letra fechada para fora. Isso significa que o ser humano tem que entender que o seu questionamento deve ser do Bereshit para diante, e não para trás. Ele não deve se preocupar com o que aconteceu antes da criação da sua terra. Daí nós já começamos a perceber algumas diferenças da maneira cientificista ou científica que nós estamos acostumados. Mesmo aqueles que adotam a Bíblia como uma palavra de Deus, em alguns momentos querem questionar as razões, na verdade as razões você pode, mas o processo pelo qual, os tempos nos quais o eterno Deus criou a terra. Isso é um problema sério. E daí vem esse questionamento, e dentro, no bojo desse questionamento, você vai ter os questionamentos sobre se a história da criação ela é literal, ela é simbólica, ela é apenas espiritual, ela é alegórica, ela é protocientífica, ela é científica, e daí nós precisamos fazer conformacionismos. E o que eu quero tratar com vocês hoje é um aspecto dessa discussão toda, não toda a discussão, nós não teremos tempo. Eu não estou conseguindo, realmente não estou conseguindo, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Meu computador hoje, nós estávamos conversando antes, que o meu computador hoje resolveu que eu não poderia fazer nada nele. Ele me fez o favor de brincar, de criptografar e não me deixar entrar. Mas eu consegui copiar o link aqui agora. Eu estou mandando aí o link. Se alguém puder apresentar, vai ser ótimo. Eu vou falando quando passar. Alguém pode entrar aí e verificar, Christopher? Por favor, eu acho que tá. Eu mandei para você, Christopher. Se você puder, eu te agradeço. Tá? Aqui tem algumas coisas a mais do que o que nós vamos falar, então eu vou passar rapidamente apenas para fazer para contextualizar como dizia um colega meu, contextualizar o contexto. O Prezi é um negócio muito bom. Você pode passar para o próximo já, por favor? Vocês vão ver que a ordem aqui pode só, acho que ele vai passando ali rapidinho, pode ir mais. Clicando, ele vai passando para o próximo. Isso aí. Então vamos lá. Vamos tratar aqui de alguns assuntos e você vai entender quando nós tratarmos por que eu coloquei nessa ordem, no contexto de entender se é alegórico, literal. Primeira coisa que a gente precisa tratar, diferente do que você pode pensar, a primeira coisa não é se a luz surgiu antes do sol ou se o sol surgiu antes da luz, mas é a literalidade dos dias da criação. Tá? Existem duas propostas básicas, você pode passar ali, por favor, são períodos. Primeiro que seriam períodos, tá? Então, o que isso significa? Qual é o positivo? Pode passar? Ele é concordacionista, condiz aparentemente com o Salmo 90, verso 4, que fala a respeito de grandes eras, né, como 1000 dias um dia para o Senhor é como 1000 anos para o Senhor são como a vigília que passou. Ele também aparentemente se harmoniza com o hebraico Yom. E eu estou usando aparentemente porque eu não quero dar spoilers de conclusões. E assim, esse último, na verdade, parece harmonizar-se com a ciência. Quando nós olhamos para o princípio científico do mundo que nós vivemos, na leitura do nosso tempo para a Bíblia, chamada de exegética, você vai levar o peso científico, vai levar a leitura científica para o texto bíblico, e você vai tentar encaixar no texto, os textos na leitura científica. Claro que então, se você pressupõe a ideia de que os dias são longos períodos ou de que a história é alegórica, você fatalmente vai acabar se harmonizando com a ciência. Por quê? Porque se é alegórico, você dá o sentido que você quiser para o texto. E daí você pode dar o sentido de uma terra jovem, de uma terra antiga, da ciência da evolução, do teísmo aberto, do teísmo evolucionista, de Charles Darwin, que termina o seu livro falando a respeito do poder do poder mutacional e evolutivo que o Criador colocou na criatura primária, e assim por diante. Ou seja, o texto bíblico serve para qualquer coisa. E aí por isso que ele é concordacionista. Harmoniza-se com qualquer ciência, não apenas com a ciência. Harmoniza-se com qualquer visão científica. Por exemplo, uma visão interessante que alguns pensadores alegoristas do judaísmo têm a respeito de Gênesis é que a água seria o sentido do caos, do nada, da bola primordial, do Big Bang, e que o haja luz, efetivamente, é uma maneira simbólica de descrever a explosão que houve logo no início. Então, você percebe, e aí tem outras considerações que eles vão fazendo, na medida em que eles consideram Gênesis 1, filósofos judeus, filósofos cientistas judeus, que consideram Gênesis como sendo
alegórico. Pode passar? Por outro lado, existem aqueles que são chamados, são os fundamentalistas, que alguns chamam, dentre os quais eu me incluo, os estudiosos que entendem que não, que o texto bíblico ele fala de dias literais. Pode passar? E por que isso? Porque, primeiro, ele não é concordacionista, condiz com o Salmo 33, verso 6, que fala que Deus falou e tudo se fez, e no hebraico a expressão ali é veloz. A própria estrutura literária do hebraico de Salmo 33, 6 demanda algo sendo feito de uma velocidade rápida. Também se harmoniza com o hebraico Yom, e aí vou explicar para vocês o porquê os dois parecem se harmonizar. E, diferente do primeiro, que se harmoniza com a ciência, aparentemente, harmoniza-se com a ciência, este harmoniza-se com o restante do cânon bíblico. O testemunho das Escrituras é de que os dias foram literais. Se os dias foram literais, não necessariamente nós já temos uma pré-conclusão. Os dias, sendo literais, o relato da criação também é literal. E aí, assim, por que é que nós cremos que o relato da criação, quando fala de dia, tem a ver com dias literais? Existem algumas evidências. Ela não está aqui na apresentação, eu vou falar para vocês aqui enquanto a gente conversa. Passa só um pouquinho para mim, pode passar rápido, só para a gente ir para ali no... depois a gente volta um pouco, até chegar aqui na estrutura literária de Gênesis. Tá? Pode passar ali, estrutura literária de Gênesis. Essa apresentação foi feita para um outro contexto, então essa última parte, isso, na estrutura literária de Gênesis. Ok, pode dar ali, ó. Vocês vão ver que a estrutura literária, Gênesis, ela é dividida em três partes. 3 primeiros dias, 3 outros dias, e um único dia que está sozinho no meio daquilo que é chamado de quiasma literário. Em outras palavras, você tem uma perna, outra perna, e elas se encontram dentro, ali no Yom Shivi. Primeiro dia, Yom Echad, luz. Segundo dia, Yom Sheni, firmamento. Yom Shlishi, terceiro dia, a terra. No próximo você tem o quarto dia, pode passar. No Yom Arba'a, os luminares, relacionados com a luz. Yom Hamishi, quinto dia, as peixes e aves, relacionados com o firmamento e com as águas de baixo e águas de cima, ok? E Yom Hashishi, que é o sexto dia, animais e homem. E no sétimo dia, isolado, pode passar para o próximo, sétimo dia, como centro da estrutura literária, o repouso. Por que eu trouxe isso para vocês aqui? Nós já podemos voltar lá para aquele segundo tópico que a gente estava falando. Por que eu trouxe isso? Quando você entende e você percebe a estrutura literária, você vai perceber que o objetivo da estruturação do texto de Gênesis é apresentar um momento de encontro entre Deus e o homem no sétimo dia. Dessa maneira, o sétimo dia serve como marco temporal, indicando o significado dos outros dias. Também, indicando o significado dos outros dias. E dessa maneira, nós já podemos... ali mesmo, pode voltar ali para aquela outra, anterior. Isso, obrigado. Nos mostram como significado temporal, como marco temporal, o sétimo dia. O que o sétimo dia significar, os outros dias vão significar também. Não há desarmonia estruturalmente, é absolutamente imprescindível, totalmente necessário e textualmente inequívoca a relação entre o sétimo dia e o sexto dia, tanto no contexto literário, quanto na moldura constituinte do tempo que cada uma dessas expressões representa. Na Bíblia, e aí falando no contexto do cânon, vocês estão vendo ali, harmoniza-se com o restante do cânon, o sétimo dia é sempre visto como um dia de 24 horas. O sétimo dia é sempre visto como um dia de 24 horas, e eu repito por quê? Porque isso é importante. Não é apenas na Bíblia hebraica. Jesus considerou o sétimo dia como sendo de 24 horas. Hebreus 4 fala do sétimo dia, falando a respeito de Deus haver falado a respeito do sétimo dia. E aqui nós temos que lembrar que Hebreus foi um sermão. E a lembrança de sétimo dia na mente daqueles que estavam ouvindo, imediatamente lhes trouxe a relato da criação, porque ali é citado exatamente isso, e o dia que eles viviam naquele momento. Além disso, Jesus fala a respeito do que ele era o Senhor do sábado. Ele diz, ele era o Senhor do sábado. Paulo santificou 70 sábados. Em outras palavras, Paulo reconhecia o dia como de 24 horas. A Bíblia contém o marco da semana, é baseado no sétimo dia, incluindo o fato de que a própria palavra para semanas em hebraico advém de 7 e também de uma relação fonológica com sábado. A palavra é Shavua, que você vai lembrar de Shabbat, e também lembrar de Shiva, que quer dizer 7. São palavras associadas,
São palavras associadas não apenas no hebraico, mas em outras línguas semíticas também. As palavras para semana, para sete, para sábado também. Ou seja, há uma associação linguística dentro do cânon das Escrituras. Essa associação é acentuada teologicamente e exegeticamente. Você vai encontrar no tempo do exílio Neemias dizendo para que o povo não viesse aos portões no sábado, no sétimo dia. Eu estou fazendo o caminho meio que de trás para frente para até chegar naquele que é a principal testemunha a respeito do sábado sendo um dia de 24 horas. Você vai encontrar, então, após o exílio, tudo isso, Neemias dizendo para que não viessem. Você vai encontrar no tempo dos Macabeus, indo um pouquinho para frente, no tempo dos Macabeus, fora das Escrituras, o testemunho da santificação do sábado e da compreensão do sábado como um dia de 24 horas. Você vai encontrar nos tempos de Salomão, nos tempos de Davi, você vai encontrar evidências de que o sábado era considerado um dia de 24 horas, marcadores temporais indicando a continuidade da semana, nada a ver com sábado lunar, nada a ver com sábado de longas eras. Os salmos falando a respeito do descanso de Deus, de que um dia proclama outro dia, a noite proclama outra noite. E aí nós andamos para trás e nós vamos encontrar, então, no estabelecimento da nação de Israel, no marco principal do estabelecimento de Israel como povo e como nação, nós encontramos a chegada do povo ao Sinai e Deus marcando, se você quiser pode passar já para a próxima lá, tá? E Deus marcando ali, na declaração do sétimo dia, dizendo que na criação, este sétimo dia era o mesmo da criação e ele deveria ser utilizado como um dia de repouso. Obviamente, se fosse alegórico, Deus não estaria dizendo de maneira nenhuma que alguém deveria guardar o sétimo dia. Logo, se nós considerarmos o sétimo dia como marcador temporal dentro da estrutura, identificadas nas Escrituras que o sétimo dia é um dia de 24 horas, necessariamente os outros dias serão também de 24 horas. Junte-se a isso o fato de que a palavra Yom, quando ela aparece unida à expressão tarde e manhã ou a um número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ela sempre nas Escrituras, e em muitas literaturas posteriores também, está relacionada com um dia de 24 horas e não com períodos longos de tempo. Então, por essas razões, já literariamente, nós já encontramos aqui a ideia de uma literalidade dos seus dias. Se o tempo é literal, será que o que é descrito no tempo também é literal? E como fica a questão da datação radiométrica, dos bilhões de anos, etc. E aí nós entramos na questão da cosmogonia. Pode passar para o próximo, por favor? Alguns pensam que Deus criou o universo inteiro naquele tempo. E aí eles formulam a seguinte teoria, que é a teoria do intervalo, ou a teoria de múltiplas criações antes de Adão. Essas teorias, as duas, têm problemas. A teoria do intervalo é a que pressupõe Gênesis 1, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, entre a expressão Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a expressão Vehaaretz haetat tohu vavohu, e a terra era sem forma e vazia, o capítulo 1, verso 1, é a criação primordial. Deus cria, vai fazer outras coisas, criar outras coisas do universo, cuidar do universo. E ele descreve no verso 2, dizendo, e a terra, após a criação, era sem forma e vazia. Entre este tempo e o tempo em que ele diz assim, Vayomer Elohim, disse Deus, Vaihi or, e haja luz, entre o primeiro dístico, a primeira parte, e essa outra parte, houve um intervalo desconhecido, que condiziria com a ideia de milhões de anos dentro da criação da Terra. Tá? Por quê? Porque se pressupõe que a Terra, o Gênesis 1, está lidando com a criação do universo como um todo, de todo o universo, e não apenas da Terra aqui. Outros pressupõem também, aí é uma teoria da Igreja de Deus, de outros teólogos da Terra Antiga, etc., que Deus não criou apenas Adão, Deus criou vários seres antes. Criou os dinossauros, e nesse intervalo haveria os dinossauros. Deus depois ele vem e cria a primeira criação, Gênesis 1, e aí tem uma segunda criação, Gênesis 2. Gênesis 1 ele cria o proto-homem, o Adão Harishon, a mulher que eram andrógenos. Aí tem um monte de coisas, inclusive na literatura judaica. E essas criações, elas foram mortas em decorrência da sua imperfeição, e muitas delas eram apenas tentativas de Deus. E Deus vai tentando e criando. Você pode perceber por que nós não devemos aceitar, porque Deus deixa de ser onipotente, Deus deixa de ser sábio, e ele vai criando por tentativa e erro. Ele é um Deus quase assim... Ela tem a ver, interessante, com a mitologia dos sumérios, dos Anunnaki, que são os semeadores de vida. Eles trabalham um grande laboratório de vida que vai criando vidas em todo o universo.
E aí você vai se lembrar disso aqui, que eu estou falando agora, muito parecido com a ideia da Marvel, né? Da ideia da Marvel, que é a ideia do Zecharia Sitchin, um livro que eu tenho aqui chamado Escada para o Céu. Né? Tá muito aqui, eu não vou conseguir pegar agora para vocês aqui, mas eu tenho um livro chamado Escada para o Céu, do Zecharia Sitchin, e ele era um consultor da NASA. Só um minutinho. É esse livro aqui, eu não sei se está ao contrário, se estiver ao contrário, me perdoem. Esse livro chamado Escada para o Céu. E aí ele tem a teoria de O Caminho dos Deuses, o Sitchin. Ele fala, vê que eu leio coisas assim do Arco da Velha. E aí ele fala a respeito exatamente disso. Os Anunnaki vêm à Terra, existem inscrições que falam, os egípcios falam da mesma maneira, e aí eles vêm até a Terra para semear a vida que foi criada por eles em um laboratório. E a nossa Terra é uma das tentativas deles, de acordo com a interpretação científica do Sitchin, dos pontos sumérios e egípcios, tentativa científica de examinar como aquela determinada forma de vida baseada em carbono se comportaria num ambiente como o nosso. Aí outras foram feitas, que morreram e etc. E por causa disso você vai ter a morte antes de Adão. Entretanto, e aí é o grande problema, o Novo Testamento diz que a morte existe em decorrência do pecado. E o pecado começa no nosso mundo através de Adão. Ou seja, teologicamente, essas duas ideias elas são inválidas. A criação antes de Adão e a teoria do intervalo, ela violenta o texto e a velocidade estrutural do texto hebraico, de Gênesis 1, de 1 até o final. Existe uma sequência, ele diz Bereshit Bara, e depois ele começa a sequência de Vavs, que são E. E eles demandam a leitura em conjunto dos atos que estão descritos ali. Eles devem ser vistos como uma sequência para a qual não há intervalos, para a qual não existe intervalos. Pode passar para o próximo? Entretanto, e aí o que nós entendemos, criacionismo da Terra Jovem, e o que eu entendo particularmente, dentro das Escrituras, que a expressão terra e céu, pode passar para o próximo também, é uma referência restrita ao nosso planeta. A criação do universo não está ali. Nosso planeta foi criado naqueles dias, não tem nada a ver com o céu, com o universo. Deus não estava criando o universo como um todo. Gênesis 1, Bereshit, ele está dizendo, pense no que acontece com o seu planeta, a sua terra, os seus céus. Não com o que acontece com o universo. Deus não criou o Sol naquela época, eu vou explicar para vocês logo em seguida uma possível ali o que significa efetivamente a criação dos luminares. Deus está criando esta terra, dando a esta terra condições de vida. Ele cria esta terra e imediatamente começa o processo de terraformação, para falar uma linguagem científica. Terraformação. O livro de Gênesis descreve o momento em que Deus cria, forma e coloca habitantes nessa terra, sem nenhum tipo de intervalos, longos períodos, não no universo. Pode passar para a próxima? Isso é o que o texto hebraico nos deixa muito claro. Tá? Pode passar mais adiante. Eu não vou falar sobre Robert Gentry e os halos de polônio, vocês já devem conhecer, a não ser que vocês não conheçam o que é o rádio de polônio, que eu acho muito difícil. Né? Que alguém já hoje não conhece, vocês, principalmente jovens estudiosos, pode passar para a próxima. Os jovens... Vou ser sincero que eu não conheço, hein? Não? Então, o que são os halos de polônio? Né? Pode passar para a próxima, por favor? Rapidinho. Ali, ele vai falar Gentry e em seguida. Pode passar ali embaixo. Pode passar, mais para frente. E ao próximo. Robert Gentry. Primeiro, quem era Robert Gentry? Ele é um geólogo adventista, um especialista lá da Andrews, com PhD em geologia primitiva, em paleogeologia, e ele descobriu o seguinte: quando ele estava vendo o granito, as rochas primordiais, rochas graníticas primordiais, etc., eles medem ali o decaimento radioativo do urano. E quando o decaimento radioativo do urano, ele deveria, se ele fosse lento, na medida em que ele vinha resfriando lentamente do primórdio, da terra quente primordial para a terra fria, no que tem condições de vida, as rochas sedimentares, as rochas primordiais, na verdade, que chegariam até nós, elas deveriam não ter absolutamente nenhuma marca. Por quê? Porque o decaimento radioativo do urano é muito rápido. Ele não demora anos e anos e anos, mas ele demora minutos, no máximo segundos. Isso é muito interessante. Tá? Ele deveria ter chegado até nós e deveria ter se perdido completamente. Completamente deveria ter se perdido. Entretanto, o que ele descobriu, analisando as jazidas de carvão nos Estados Unidos e as rochas graníticas anteriores, é que efetivamente houve um resfriamento instantâneo
do granito, que fez com que os halos de polônio, que são a marca do decaimento, depois posso mandar um material muito interessante para vocês, em vídeo, inclusive, dele, as marcas de polônio, que são o resultante, o resultante do decaimento do radioativo do urânio, elas estavam nessas pedras, mostrando que elas foram resfriadas instantaneamente, o que é condizente com a criação jovem, e não com um grande período de tempo. Isso aqui causou, para vocês terem só uma ideia, causou um celeuma tão grande na comunidade científica que proibiram o Gentry de continuar publicando a respeito disso. Mas o presidente da Confederação Internacional, e tem a carta dele no site do Robert Gentry, mandou uma carta dizendo para ele que se isso é verdade, havia evidências muito fortes de que era verdade, embora alguns tenham dito que refutaram e etc. Eu queria que vocês examinassem as refutações. O Gentry, o próprio presidente dessa confederação, da Sociedade Internacional, disse que os tempos geológicos deveriam ser cortados por um fator de 10.000, o que traria a criação dessas rochas de milhões de anos para dentro daquele tempo que é o proposto pela teoria da Terra Jovem, ali dentro de um fator dentro de 10.000 anos. Isso foi uma revolução na comunidade científica. Até hoje, na minha visão e na visão de muitos estudiosos, não houve uma efetiva refutação dos halos de polônio. Houve várias tentativas e etc. Tá bom? A gente já falou da estrutura de Gênesis 1, e aí eu quero tocar com vocês ali naquele pupurri, tá? Algumas questões, voltando um pouquinho ali naquele pupurri, que nos ajudam a entender. Pode voltar mais um pouquinho aí. Vamos deixar aí nesse pupurri, e aí eu vou terminar aqui para vocês poderem fazer perguntas. Eu gosto muito de tratar de ajudar para responder perguntas. Vamos lá. Primeiro, o Sol foi criado antes? O Sol foi criado no quarto dia? Será que o Sol foi criado no quarto dia? A estrutura do texto bíblico nos mostra, a maneira como o texto bíblico foi, os verbos utilizados mostram que necessariamente não. Primeiro, a expressão para firmamentos em hebraico, meorot, ela tem a ver com candelabro. Não é algo que gera luz na ideia, é uma caixinha de luz. Na mentalidade antiga, não era algo que gerasse luz por si mesmo, mas que continha luz. Você consegue perceber aqui o plot narrativo? Ele continha luz. Em outras palavras, é como se você pegasse, acende uma vela fora e traz aqui, abre uma caixinha, um candeeiro, alguma coisa, e coloca a luz ali dentro. Por isso, necessariamente, na mentalidade, na forma como Deus estruturou pedagogicamente o texto para ser visto pelos primitivos, pelos os judeus, etc., a ideia é que a luz ela antecede ao sol e existem outras razões pelas quais também. Veja, Gênesis 1 é extremamente polêmico. A ideia de Gênesis 1, além de descrever a criação da Terra de uma forma snapshot, instantânea, ela também tem o objetivo de apresentar para os povos daquela época uma declaração polêmica de Deus. Ela polemizava com as ideias de criação através de muitos períodos de tempo e de criação através de matéria pré-existente e de criações, de múltiplas criações e de deuses que existiam. Quando Deus diz, ele utiliza dizendo que o Shamesh, o Sol, ele nada mais é do que um lugar que não tem luz em si mesmo. Ele está dizendo que os deuses das nações antigas, eles não tinham nenhum tipo de realidade em si mesmo, porque a luz vinha de fora. A luz, necessariamente, do Sol não estava nele. Ele não era uma fonte de luz, irradiando a luz que brotava dele mesmo, mas uma fonte de luz, uma fonte de luz que dependia da existência da luz anteriormente. E aí você vai estudar, se você for estudar o que é a luz, os fótons, o eletromagnetismo, etc., você vai perceber que isso é um pouco verdade. A fusão nuclear que acontece dentro do Sol, ela precisa de reações que vão ser... Eu não vou explicar cientificamente, porque nem é minha área. Então, eu gosto disso, mas não é minha área. Vou acabar falando besteira. Mas no limite do que eu conheço, essas reações, elas precisam antedatar ao Sol. Não é o Sol o único lugar que faz essas reações. O Sol já existia? Sim. O Sol, a Lua e as estrelas não foram criadas no quarto dia. Efetivamente, uma melhor tradução do texto hebraico, a melhor compreensão, acompanhada por eruditos hoje, principalmente hebraístas, é de que Deus fez aparecer, limpou a atmosfera da Terra, tirou a água, por isso ele fala da água ali, da água de cima, água de baixo do firmamento, limpa o firmamento, para que os astros aparecessem, porque o objetivo dos astros, de acordo com o que é narrado no capítulo 1, é contar o tempo. Não necessariamente, porque eles não eram necessários para medir o tempo, mas para contar, sim. A medida do tempo é baseada na rotação da Terra, mas ela não necessariamente
precisa da luz para medir esse tempo. Isso é uma das coisas que os eruditos aí, o Adalto Lourenço e outros que trabalham essa ideia, afirmam. Veja, vamos voltar aqui ao capítulo 1 de Gênesis para nós analisarmos um pouquinho mais. Veja só. Haja luzes, haja luzeiros, verso 14, no domo do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam de sinais para estações, dias e anos. O objetivo era duplo. Ele faria a separação entre o Erev e o Boker, entre o Yom e o Laila, e também faria, a sua presença seria o Yom, e a sua ausência seria o Laila, a noite, e eles marcariam as estações, os dias e os anos. As estações aqui, a hebraico Moadim, tem mais a ver com as festas de Deus, os tempos sagrados, do que com estações de tempo, essas estações, as 4 estações que nós temos. Tá? E ele fez os 2 grandes luminares, maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E aí vem um erro de tradução, porque parece dizer que ele também teria feito as estrelas. Entretanto, aqui existe um verbo que é o verbo governar. E esse verbo governar no hebraico, ele é seguido por 2 objetos diretos. Ok? Desculpa, na verdade ele é seguido por um objeto direto. É isso mesmo, 2. Ele governa o luminar menor, governa a noite e as estrelas. Laila e Kohavim. Em outras palavras, não é que as estrelas foram criadas nesse 4º dia. Não. As estrelas existiam e a lua, o luminar menor, foi posto no céu para governar a chegada da noite e também a chegada das estrelas. Isso é claro. As estrelas, na sua grande maioria, não podem aparecer enquanto a lua, no modelo fenomenológico, ou seja, como aparência e como aparece. Muito boa pergunta, viu? Como aparece, nós vamos chegar à ideia, então, de que a lua, quando ela aparece, ela determina também o aparecimento das estrelas. Ok? Então, é por isso que ela governa as estrelas. Ela governa o Sol e a Lua, governam o dia, governam a noite, governam o aparecimento dos corpos celestes. Entende? Então, aqui não necessariamente eles estão sendo criados. Eles já existiam muito antes. Provavelmente já existiam antes. Tá? Já existiam ali o Sol bilhões de anos, a Lua talvez algum tempo antes. Não é essa a intenção do texto. Lembrem, céus e terra, terra e céus, são expressões relacionadas especificamente ao nosso céu e à nossa terra. Por exemplo, Isaías 66, 22, Apocalipse 21, eis que cria novos céus e nova terra. Deus não vai recriar o universo inteiro. Ali não é isso. Deus vai recriar os nossos céus e nossa terra. Vai despoluir, descontaminar, vai tirar o pecado, vai fazer com a transformação da atmosfera da nossa terra, do nosso céu e da nossa terra, não do universo. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí você já entende por que a luz teve que ser criada antes, antes mesmo do Sol. Porque aqui é uma declaração polêmica. É uma declaração polêmica de Deus desfazendo, tirando a importância do Sol, que era adorado por várias outras culturas ali circundantes ao tempo dos hebreus antigos. Deus, então, utiliza de forma didática a sua criação. E eu entendo que Deus, até no momento da criação, já olhando, falando assim, meus filhos são terríveis. Meus filhos vão adorar o sol, vão me dar as costas, Ezequiel 8, capítulo 8, 12 a 20, vão dar as costas a mim, vão adorar o sol. Eu já vou criar a terra, inclusive, para demonstrar que o sol tem importância para iluminá-lo, para aquecê-los e etc. Mas ele nada mais é do que um contentor, um contenedor, um container para a luz, e vou criar a luz antes. A luz vai ser criada antes. Obviamente, Deus não estava criando a luz como princípio para o universo. Não. A luz, novamente, o plot narrativo é neste mundo. A luz vem a este mundo. Ela irrompe no Rocher, nas trevas que havia, que são descritas na face da profundeza. A terra no informe vazia, e havia trevas sobre a face da profundeza. Era o Espírito que mantinha, nesse momento, o Espírito de Deus, que mantinha a terra, que era informe e vazia, que era torru vavor, caótica e vazia, unida. E Deus vem e começa pela luz, começa pela sua própria luz, haja luz, apareça a luz. É interessante que aqui não aparece nenhum verbo para criação. Deus apenas disse, vai rir. Vai rir pode significar simplesmente haja luz. Uma mudança narrativa, não necessariamente o bará da luz, nem o AC. Não diz que Deus fez a luz, não diz que Deus bará a luz, diz que Deus yehi. Vai rior, vai yomer Elohim, yehior. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse,
as trevas desapareçam. Em outras palavras, as trevas desapareçam e as trevas desapareceram. Isso é extremamente importante de ficar claro para vocês. Na análise de discurso, quando nós analisamos o discurso hebraico, o discurso bíblico, as primeiras, conversando até ontem com um amigo, Tiago Santana, nós estávamos conversando que o primeiro discurso direto de alguém é aquele que vai dar a declaração a respeito de quem ele é e do que ele faz. E o primeiro discurso, na verdade, assim, é um discurso indireto aqui, não é Deus quem fala efetivamente, Deus vai falar lá abaixo, ele vai dizer, façamos o homem, é o primeiro discurso direto mesmo de Deus, quando ele mesmo efetivamente diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, mas aqui ele diz, haja luz, em outras palavras, desapareçam as trevas. É o início da formação da Terra, e aqui é rápido. Criou o disco, criou tudo, ela era em forma e vazia, o Espírito de Deus é aquele que dá forma a ela, e em seguida Deus diz, haja luz, as trevas desapareçam. E aí começa o processo criativo, permitindo ao homem que contemplasse aquilo que Deus estava fazendo também. Outra questão interessante que aparece aqui no texto é relacionada ao seguinte, muitas pessoas perguntam, se é literal, por que o sétimo dia não traz a expressão tarde e manhã? Por que é que o sétimo dia, no capítulo 2, traz a expressão, não traz a expressão tarde e manhã? Só diz assim, no sétimo dia Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que ele realizou. Não existe, e houve tarde e houve manhã, primeiro dia, houve tarde e houve manhã, terceiro dia, houve tarde e houve manhã, quarto dia, e etc. Veja, esse ponto é bem simples, explicado pela análise narrativa também. Se você perceba o seguinte, houve tarde e manhã, dia primeiro, houve tarde e manhã, dia segundo, houve tarde e manhã, dia terceiro, houve tarde e manhã, quarto dia, houve tarde e manhã, quinto dia, houve tarde e manhã, sexto dia. Minha câmera acho que caiu aí, né? Voltou? Aí. Houve tarde e manhã, quinto dia. Sexto dia. Mas o sétimo dia não. Por quê? Porque a expressão Erev Boker, ela serve também como um marco narrativo para a passagem do dia anterior e de seus atos criadores para o dia posterior e a continuidade dos atos criativos. Por que não existe? Porque do primeiro dia Deus faz a luz, mas ele não terminou de criar. Ele vai continuar criando, passando para o segundo dia. No segundo dia Deus faz o firmamento, mas ele não terminou de criar. Ele vai para o terceiro dia ainda continuar criando. No terceiro dia Deus diz, haja relva, produza, mas a terceiro dia ele não terminou de criação, por isso à tarde e amanhã ele continua criando. No quarto dia ele cria as luzes, os luzeiros que nós estamos aqui, a melhor tradução, já perguntaram ali, eu já vi, seria apareça nos céus e não criem-se, não surjam, como algumas vezes nós consideramos ali, tá? Surjam nos céus, luzeiros, etc. E ele termina dizendo assim, houve tarde de manhã, o quarto dia. Por quê? Porque ele não terminou de criar. Quinto dia, agora dele termina no terceiro dia ele terminou de criar o espaço, e agora ele vai preencher o espaço. Análise narrativa, análise estrutural. Ele terminou de criar o espaço, agora vai preencher o espaço, quarto, quinto e sexto dias. Criou o espaço, criou a luz, e agora vai preencher a luz, vai colocar a luz, coordenar e normatizar o aparecimento da luz, a utilização dela. Segundo dia, ele cria os céus, faz a separação das águas, cria também a terra seca. Né? Houve tarde de manhã, na verdade, no segundo dia ele cria os céus, cria a água, separa a água que está em cima da água que está embaixo. No quinto dia, ele faz as aves, os peixes, etc. No terceiro dia, ele cria relva, cria a terra seca, e aí no sexto dia, ele cria o homem e os animais para usufruir deste espaço que ele fez. E ele continua, no quinto dia, no quarto dia ele diz, houve tarde de manhã, porque ele vai para o quinto dia. E no quinto dia ele cria as criaturas vivas, etc., peixes, etc., peixes e aves que voam no céu, e ele ainda não terminou seu ato criativo, ele vai para o quinto dia, para o sexto dia. No sexto dia ele cria o homem, cria os animais, cria o homem, dá as ordens, dá as bênçãos para ambos, mas tampouco terminou ainda o seu ato criativo. E ele vai para o sétimo dia, e no sétimo dia Deus cria apenas o tempo de reunião com ele. O sétimo dia não é apartado, ele é parte dessa criação.
E ao ser parte da criação, ele precisa ser incluído no discurso narrativo, no plot narrativo de Gênesis 1, para também, como nós vimos, dar o marco de significação e de significado para o tempo descrito em cada um dos outros dias. Por isso, no sétimo dia, ele ainda faz parte da criação e precisa da passagem de tempo do sexto para o sétimo. Deus vai abençoar, Deus vai santificar, Deus vai descansar, Deus vai contemplar, Deus vai olhar e vai se refestelar, tomar alento, Nefesh. Logo em seguida, você vai ter o sétimo dia. Mas o sétimo dia termina o ato criador, visto como um todo. Ele não complementa, não há nada acontecendo num dia posterior. Por isso não há o marco de passagem para o próximo dia, que é tarde e manhã. Existe apenas a finalização da criação. Por isso, queridos, para nós não delongarmos e a gente poder ir para as perguntas, se deixar eu falar até amanhã de manhã, nós vemos o seguinte. Pode tirar a apresentação se quiser, Christopher. Nós vemos o seguinte. A análise narrativa do texto, análise estrutural do texto, uma análise contextual do texto, nos mostram que o texto ele é literal, ele apresenta uma visão literal, não tem preocupações científicas, O objetivo não é apresentar o processo pelo qual Deus criou, mas o fato de que Deus criou. Deus não, ali ele chamou as coisas, chamou tudo à existência, e essas coisas vieram à existência. Tudo que ele chamou à existência veio à existência. Se ele utilizou a matéria pré-existente ou se foi criação ex nihilo, não é esse o objetivo do texto. O objetivo do texto é dizer que Deus criou. Eu particularmente tenho a ideia de que Deus criou a partir da sua própria energia, a partir de si mesmo. E ao criar dessa maneira, não é uma criação ex nihilo, é uma criação a partir de Deus. Uma criação a partir de Deus que nós vamos encontrar deturpada em todos os mitos da antiguidade. São chamados mitos de narração por emanação. Mas Deus transforma, mostrando que, na verdade, não é por emanação, não é dele que emana, mas da sua palavra e da sua ordem. As coisas existem através da palavra de autoridade e do poder que há na sua palavra. Como Deus é literal, os dias são literais, a criação é literal, tudo no texto é literal também. Não há nada de alegórico. Você pode tomá-lo como significando algo maior, você tem todo o direito, mas não diga que esse é o significado do texto. Você pode discordar de tudo, com certeza, mas você precisa apresentar evidências textuais que apoiem a sua ideia. Por isso, eu termino dizendo aqui que, na verdade, nós temos evidências muito claras de que o texto é literal. Gênesis 1 é literal. Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tem o objetivo de nos levar, até o 11, de nos levar até o capítulo 12, que é o chamado de Abraão. A chamada história primitiva da Terra ela é narrada de forma rápida. Obviamente, a partir do capítulo 3, nós vamos ter o capítulo 2 se relacionando com o 1. A ideia, na verdade, é que eles se relacionam por meio de complementação e não por meio de contradição. Não são duas histórias diferentes, mas a história agora melhor narrada, com mais detalhes relacionados a alguns dos atos criativos que são importantes para compreender a relação do homem com seu mundo, a relação do homem com sua esposa, a relação do homem com sua família, a relação do homem com o ambiente em que ele vive. Percebe que no capítulo 2 não se fala de criação das estrelas, não se fala nem de aparecer o sol, quase nada, na verdade, nada relacionado ao céu. A criação está relacionada, capítulo 2, a partir do verso 4, a nossa ali dá uma ideia errada. Aquela quando diz assim, esta é a história dos céus e a terra no dia que foram criados, você ter a chamada tabuinha Toldot, Hashamayim, Vet Hashamayim, ela terminaria o capítulo 1, a história da criação, entrando em seguida no detalhamento de alguns aspectos da história da criação, e principalmente do homem e o relacionamento com sua esposa. Até chegar, e daí para frente você vai com muitas coisas muito rápidas, até chegar no objetivo primário, que é levar o povo a compreender de onde Abraão veio, de onde a nação judaica veio, de onde o povo de Deus veio. De onde veio? Veio de Abraão. Abraão veio de quem? Veio de Noé. Quem é Noé? O sobrevivente do dilúvio. Que dilúvio? O dilúvio que veio em decorrência do crime do ser humano. O que era crime? Como começam esses crimes? O crime começa com o assassinato com o primeiro assassinato e com a multiplicação do assassinato com Lameque, que não matou só um, matou dois, e com a multiplicação dos seres humanos. E quem foi que matou primeiro? Um cara que matou seu irmão. Por que ele matou?
porque houve o pecado, houve a queda. O que é queda? Queda de onde? Por que houve pecado? Houve pecado porque quebrou-se, ouviu-se uma serpente, quebrou-se a união antiga e primordial existente do homem com seu Criador. E aí nos leva, e quem é o Criador? E como nós chegamos até aqui? Vem o capítulo 2 e o capítulo 1 nos respondendo de trás para frente, maneira clássica judaica de dizer, porque perguntas que surgem são respondidas de uma maneira dentro da literatura judaica. Nós pensamos da causa para o efeito. No pensamento judaico, nós pensamos primeiro, nós pensamos do efeito para a causa. Geralmente se pensa do efeito para a causa. Entretanto, Gênesis 1 e 2 nos dão, até o 11, na verdade, Gênesis 1 a 11, eles dão a causa do surgimento da nação de Israel. Mas Israel perguntava, por que eu estou aqui? Então você vai ter, eu peço o efeito e começo a perguntar quais são as causas desse efeito. E aí Gênesis vai sendo lido de trás para frente. Tá bom? Por isso, Gênesis 1 a 11, não apenas Gênesis 1, mas Gênesis 1 a 11, são histórias literais narradas por Deus a Moshe Rabbeinu, a Moisés, nosso mestre, e que foram passadas a nós. Elas vieram de tradições? Com certeza, absolutamente de tradições. Quando eu digo narradas por Deus, é porque Deus disse, essa aqui é correta, essa outra não. Certo?